Konoha destruída pela fúria de um único inimigo. Esse mundo conhecerá a dor. Um discípulo que perdeu seu mestre, agora enfrenta o destino de sua vila. Você matou o meu mestre! E o meu sensei! Destruiu a minha aldeia! Não se atreva a falar sobre paz e justiça! E foi exatamente assim que os meus pais foram mortos bem diante dos meus olhos. Por Shinobi, Aldeia da Folha. Entre a dor e a esperança, o herdeiro da vontade do fogo desperta. Consumido pelo ódio, ele quase perde o controle. Mas por quê? Por que alguém como o quarto Hokage sabe o meu nome? Porque eu te dei esse nome. Você é meu filho. No coração do inimigo, existe uma dor ainda maior. Entre o ódio e o perdão, um novo caminho é escolhido. Konoha, fique fora disso. O herdeiro da vontade do fogo, contra o homem que perdeu tudo, e diante de todos, nasce um verdadeiro herói. O dia estava encoberto por uma atmosfera pesada, e a quietude da tarde parecia anunciar a partida de alguém insubstituível para Konoha. Naruto, convocado ao gabinete da Hokage, caminhava intrigado pelas ruas da vila. Sua atenção foi tomada pela presença incomum dos sapos do Monte Myoboku. Gamakishi quase se adiantou para revelar a razão daquela reunião, mas foi contido pelo próprio pai. A informação que viria não deveria ser entregue por ele. Naruto, sem imaginar o peso daquilo que o aguardava, continuou em direção ao destino. Ao empurrar a porta do escritório, encontrou-se com seu time, a própria Hokage e o velho sábio Fukazako, mestre de Jiraiya. Não houve demora. O sapo foi direto, revelando a verdade sem rodeios. Jiraiya, o mestre que Naruto tanto venerava, havia caído em combate. Como se não bastasse, havia uma mensagem codificada marcada em suas costas, e somente Naruto poderia decifrá-la. A sala foi tomada por reflexões sobre esse enigma e sobre o inimigo, Pen, o homem de olhos divinos. No entanto, para Naruto, nada daquilo era tão importante quanto a dor que lhe consumia naquele instante. Tomado pela revolta, o jovem não conteve sua angústia e descarregou sua fúria sobre Tsunade. Acusou-a de ter permitido que seu mestre fosse enviado em uma missão suicida. Disse, com firmeza e dor, que se Jiraiya tivesse ocupado o posto de Hokage, jamais teria mandado sua amiga à morte. Se o sábio tarado fosse o quinto Hokage, ele não teria deixado a vovó Tsunade correr um risco desses. Nunca. Os presentes, constrangidos, tentaram suavizar a situação, pedindo desculpas a Fukazako pelo descontrole de Naruto, mas o sábio não se ofendeu. Pelo contrário, compreendia que ali não havia insolência, apenas a voz de um discípulo que perdeu alguém que amava profundamente. Quando o sol começou a se esconder, tingindo o céu de tons nostálgicos, Naruto caminhou sozinho pelas ruas da aldeia. Cada passo vinha acompanhado de lembranças preciosas, os treinos intensos, as conversas descontraídas, as discussões carregadas de ensinamentos. Para ele, cada instante ao lado de Jiraiya havia sido valioso, pois foi através dele que aprendeu o verdadeiro significado de ser um ninja. Foi com ele que descobriu o caminho do shinobi. Ao cruzar com Iruka, recebeu um convite para dividir uma tigela de ramen, mas nem mesmo seu prato favorito conseguia despertar seu apetite. Naruto recusou em silêncio, mergulhado em tristeza. Naquela noite, sentado sob a luz direta de uma lâmpada, ele segurava em mãos um sorvete, o mesmo sabor que tantas vezes partilhou com Jiraiya, inclusive na última vez em que estiveram juntos. Das sombras surgiu Iruka, que se sentou ao seu lado para ouvi-lo. Com sinceridade e dor, Naruto confessou seu maior arrependimento. Queria ter tido mais tempo ao lado do mestre, queria aprender mais, queria mostrar-lhe seu melhor. Além disso, citou sua frustração por seu mestre não vê-lo alcançar o título de Hokage. Iruka, com voz serena, revelou algo que Naruto jamais ouvirá antes. Jiraiya nunca deixava de falar sobre ele. Via no garoto um neto, alguém de quem se orgulhava intensamente. Dizia que Naruto herdaria sua vontade e que um dia, sem dúvida, se tornaria Hokage. Embora já não estivesse entre os vivos, Jiraiya observava-o de algum lugar, e se realmente quisesse honrar seu mestre, Naruto deveria continuar sendo ele mesmo, o aluno predileto que tanto o enchia de orgulho. Essas palavras reacenderam uma chama dentro do jovem. A dor ainda existia, mas foi convertida em determinação. O sentimento se fortaleceu ainda mais quando Shikamaru foi até ele, também marcado pela perda de seu mestre, Asuma. Shikamaru compartilhou que uma criança estava a caminho, fruto da herança deixada pelo seu sensei. Antes de morrer, Asuma havia confirmado
confiado a ele sua vontade. Do mesmo modo, Naruto deveria carregar agora o legado de Jiraiya e perseguir a paz pela qual seu mestre tanto lutou. Revigorado, Naruto se dispôs a ajudar na decifração do código deixado pelo Sannin. Ao unir suas forças aos demais, perceberam que a mensagem ganhava forma através das páginas do livro escrito por Jiraiya. O enigma finalmente se desvendou, o verdadeiro não está entre eles. Ficou claro, então, que os 6 inimigos eram apenas marionetes controladas à distância por um terceiro. Mas quem seria aquele que permanecia oculto? Essa resposta ainda estava além do alcance de todos. O treinamento de Naruto no Monte Myoboku começou em meio à urgência de um futuro confronto inevitável. Fukasaku, com paciência e sabedoria, passou a instruí-lo no uso do modo sábio, a mesma técnica que Jiraiya havia empregado contra Pen. Esse poder consistia em entrar em sintonia com a energia natural, equilibrando-a com o chakra próprio para elevar drasticamente as habilidades do usuário. No entanto, havia um risco mortal. Se a técnica fosse mal conduzida, o corpo assumiria uma aparência grotesca de anfíbio, podendo até ser petrificado para sempre. Dominar tal arte não era simples. A concentração exigida para reunir energia natural era quase impossível em meio a um combate real. Por isso, Jiraiya havia recorrido aos sapos anciões em seus ombros, que coletavam a energia em seu lugar. Naruto tentou reproduzir o mesmo método, mas logo perceberam que algo os impedia: a presença da raposa de 9 caudas. O chakra da besta, sempre pulsando em seu interior, quebrava a sintonia necessária entre discípulo e mestre. E aqui cabia uma revelação crucial. Ao longo dos anos, cada vez que Naruto se via forçado a usar o poder da Kyuubi, o selo que a mantinha preso enfraquecia pouco a pouco. Essa era a razão pela qual a raposa o tentava incessantemente, sussurrando promessas de força em troca de liberdade. O modo sábio representava uma ameaça para ela. Se Naruto se tornasse capaz de utilizá-lo, deixaria de depender do chakra da besta. Era por isso que a Kyuubi se opunha àquela evolução. Apesar das dificuldades, a criatividade de Naruto abriu um novo caminho. Fukasaku, ao observar seu talento inegável na técnica dos clones das sombras, percebeu que os próprios clones poderiam reunir energia natural enquanto o corpo original permanecia em combate. Esse recurso, que só Naruto seria capaz de executar, acabou se tornando a chave para que ele alcançasse o domínio do modo sábio, e o fez a tempo de enfrentar a ameaça que se aproximava. Pen já havia iniciado sua marcha sobre Konoha. Os 6 corpos invadiram a vila, espalhando destruição em busca de apenas um objetivo: capturar o Jinchurikin da raposa. As ruas foram tomadas pelo caos, e incontáveis ninjas caíram naquele dia. Entre os que tombaram estava Kakashi. Em sua última ação, gastou o que lhe restava de chakra para salvar Shoji, garantindo que informações cruciais chegassem até a Hokage. Ao fechar os olhos pela última vez, contemplou em sua mente os rostos dos alunos que guiou, e no além, reencontrou seu pai, com quem compartilhou uma conversa serena. Enquanto a luta avançava, descobriu-se que cada corpo de Pen carregava um poder específico, representando um dos caminhos da dor. Ao perceber que Naruto não estava na aldeia, Pen confrontou Tsunade diretamente. Declarou que sabia que a raposa se encontrava no Monte Myoboku. Em seguida, ergueu-se acima da vila, e diante de todos, fez ecoar suas palavras de terror. Então, com um único golpe devastador, reduziu Konoha a uma imensa cratera. A destruição só não foi absoluta graças a Tsunade, que com o auxílio de Katsuyo, conseguiu proteger a população que ainda resistia. E foi em meio à fumaça e aos destroços que Naruto surgiu, invocado por Shima ao lado dos grandes sapos do Monte Myoboku. O choque o atingiu de imediato. Sua casa estava em ruínas, o chakra de muitos companheiros havia desaparecido, e em especial, ele não sentia mais a presença de Kakashi. A dor transformou-se em fúria contra Pen. O combate começou com intensidade. Naruto demonstrou cada lição aprendida no treinamento, destruiu gradualmente os diferentes caminhos, lançou o Rasen Shuriken com precisão mortal, ocultou um ataque dentro do estômago de um sapo e até surpreendeu um dos inimigos ao fazê-lo absorver energia natural, levando-o à petrificação. Mas a batalha também trouxe tragédia. O último corpo de Pen ainda ativo atraiu Fukasaku, e com uma haste negra, perfurou o sábio, tirando-lhe a vida. Shima gritou em desespero, e Naruto, abalado pelo golpe, perdeu a concentração. Aproveitando-se do momento, Pen o agarrou pelo pescoço e o prendeu contra o solo. Ali, naquela posição de fragilidade, Pen expôs sua filosofia. Disse que todos os seus atos tinham como propósito final instaurar a paz e a justiça. Naruto, tomado pela ira, retrucou: como alguém que havia assassinado seu mestre, destruído sua vila e ferido seus amigos poderia falar de justiça? Ainda assim, Pen insistia. Acreditava que tanto ele quanto Naruto buscavam o mesmo ideal que Jiraiya sempre sonhou: a paz. O que os separava era apenas a forma de alcançá-la. Pen explicou que assim como Naruto queria vingar Konoha, ele próprio havia feito com sua vila, repetindo um ciclo eterno de violência. Segundo sua visão, o desejo por justiça nada mais era do que vingança revestida de belas palavras. Dessa engrenagem nascia mais ódio, que se transformava em novos conflitos. Num mundo mergulhado em rancor e incompreensão, a empatia parecia inexistente. Para ele, a única forma de deter esse ciclo era espalhar o medo da dor, criando um equilíbrio forçado. Um
um pensamento sombrio, mas que para quem ouvia, soava perturbadoramente lógico. As palavras de Pain caíram sobre Naruto como pedras pesadas. Por um instante, ele ficou sem reação, sem saber como responder. Cada argumento do inimigo parecia escavar uma dúvida dentro dele, um questionamento sobre o caminho da paz que Jiraiya tanto almejara. A filosofia sombria de Pain ameaçava penetrar em sua mente, empurrando-o para a beira de uma confusão moral. Naruto sentiu-se impotente, quase sucumbindo à visão distorcida de justiça de seu adversário. Mas, então, um lampejo inesperado surgiu no campo de batalha. Hinata avançou, rompendo a linha de ataque inimiga, determinada a proteger Naruto. Desde o momento em que o conheceu, uma chama silenciosa de admiração cresceu dentro dela, uma admiração que floresceu em amor. A coragem de Naruto, sua perseverança e seu coração firme moldaram sua própria determinação. Agora, ao entrar na luta, Hinata não apenas lutava para ajudá-lo, mas se entregava de corpo e alma como forma de gratidão, revelando os sentimentos que guardou por tanto tempo. A tentativa de Hinata, porém, foi interrompida com brutalidade. Pain demonstrou sua superioridade esmagadora, ferindo-a gravemente. Ao presenciar a cena, o mundo de Naruto pareceu desmoronar. A dor de vê-la sofrer se misturou com toda a frustração acumulada desde a perda de Jiraiya, transformando-se em fúria pura. Aquele foi o estupim. O chakra da Kibi explodiu dentro de Naruto, corroendo qualquer resquício de controle. Sua raiva se tornou um maremoto incontrolável, e ele lançou-se contra Pain com força devastadora. Cada golpe carregava a fúria de anos de sofrimento, cada movimento liberava mais da besta que residia em seu corpo. As caudas da raposa surgiam uma a uma, simbolizando o aumento do poder descontrolado e a proximidade do desastre, a libertação total da Kyuubi. Justamente no momento em que a última cauda estava prestes a se erguer, prestes a consumi-lo completamente, uma presença inesperada tocou sua consciência. O chakra do quarto Hokage, seu próprio pai, ressoou dentro dele, como uma voz calma e firme no meio do caos. Minato interrompeu a explosão de raiva da besta. Sua intervenção trouxe um instante de clareza em meio à tempestade que Naruto carregava, uma lembrança de que mesmo no desespero, havia alguém ao seu lado guiando-o, alguém que acreditava que ele podia escolher o caminho certo. Naruto congelou ao vê-lo. O choque aumentou ainda mais quando percebeu que aquele homem não apenas conhecia seu nome, mas o pronunciava com clareza e carinho. Então, Minato revelou a verdade: ele era o quarto Hokage, seu próprio pai. Pela primeira vez, Naruto pôde contemplar o homem por trás das histórias e lendas. Emoções conflitantes se misturavam em seu peito: alegria, incredulidade e inevitavelmente, raiva. Afinal, foi Minato quem selou a raposa de 9 caudas em seu interior. Sem conseguir conter-se, Naruto perguntou o motivo daquele ato. A resposta viria depois, mas por hora, ele encontrou espaço para o perdão, reconhecendo que carregava o legado de um herói de Konoha em suas veias. Minato, por sua vez, sorriu. A força, a determinação e a resiliência do filho encheram-no de orgulho. Apesar de Naruto ter crescido sem ele, tornará-se alguém capaz, digno de guiar o mundo ninja em direção à paz. Antes de se despedir, revelou algo perturbador. Na noite do ataque da raposa, tudo foi orquestrado por um homem mascarado, Madara Uchiha, uma ameaça capaz de abalar todo o mundo shinobi. Retornando à batalha, Naruto enfrentou o último corpo de Pain com toda a energia e aprendizado de seu treinamento. O Rasengan dilacerou o inimigo, e uma das hastes negras revelou a localização de quem manipulava todos os caminhos de Pain. Ali, encontrou Konan, ex-aluna de Jiraiya, e ao seu lado estava o verdadeiro responsável, Nagato, outro discípulo do Sannin que havia se corrompido. Possuidor do Rinnegan, Nagato foi considerado por Jiraiya o garoto da profecia. Nagato, reconhecendo o valor de Naruto, decidiu compartilhar sua trágica história. Quando criança, seu país foi devastado pela Segunda Guerra Ninja. Durante os conflitos, seus pais foram assassinados, confundidos com inimigos por ninjas de Konoha. Esse trauma despertou seu Rinnegan e com ele, uma fúria terrível que exterminou os responsáveis. Porém, Nagato não havia despertado o poder sozinho, aquela verdade permaneceria oculta por algum tempo. Vagando entre as ruínas, sozinho, faminto e triste, Nagato foi encontrado por uma menina bondosa, Konan, que lhe ofereceu ajuda. Logo conheceu Yahiko, um órfão que sonhava com a paz. Os três cruzaram o caminho dos três Sannin, implorando para serem treinados. Apenas Jiraiya se sensibilizou e aceitou, guiando-os durante 3 anos. Foi nesse período que descobriu o Rinnegan em Nagato, acreditando que ele poderia ser o garoto da profecia. Ensinou que a compreensão do sofrimento alheio seria a chave para a paz. Após o treinamento, Jiraiya partiu, deixando os órfãos para que crescessem. Inspirados por Yahiko, os 3 jovens reuniram seguidores, formando a Akatsuki. Mas Danzo, ao descobrir o Rinnegan de Nagato, manipulou Hanzo para acreditar que o grupo se tornou perigoso. Isso levou à armadilha e ao massacre que obrigou Nagato a enfrentar a morte de seu amigo Yahiko. Segundo o grande sofrimento que despertou o poder total de seus olhos, alinhando-se com um aliado ainda mais sombrio, Nagato transformou a Akatsuki em instrumento de sua visão distorcida de paz, ensinar ao mundo a dor da guerra, perpetuando o sofrimento para quebrar o ciclo de violência. Contudo, no presente, Naruto derrotou Nagato e tomou uma decisão crucial: poupou sua vida. Determinado
determinado a romper o ciclo de ódio, ele retirou de sua roupa o livro que Jiraiya escreveu, onde o protagonista mudava o mundo e alcançava a paz. O protagonista se chamava Naruto. Nagato não se surpreendeu com a escolha de Naruto. Reconheceu naquele jovem a mesma vontade de Jiraiya e com suas últimas reservas de chakra, devolveu a vida a todos que haviam perecido naquele dia, incluindo Kakashi. Após cumprir seu ato final, Nagato morreu. Konan, em silêncio, cobriu seu corpo e o de Yahiko, depositando toda a esperança em Naruto, certo de que os sonhos de seus amigos agora estavam nas mãos dele. Quando Naruto retornou à aldeia, montado sobre as costas de Kakashi, encontrou todos esperando por ele. Foi recebido como um herói, reconhecido e respeitado finalmente por aqueles que antes não o compreendiam. Os dias solitários, os balanços imaginários e a espera por reconhecimento culminaram naquele momento. Seu sonho se tornou realidade. À distância, Iruka observava. Seus olhos marejados refletiam orgulho e emoção. Ali estava o aluno que acreditou, um verdadeiro herói, que preservou a vontade do fogo e protegeu sua aldeia com coragem e compaixão. Pela primeira vez, Naruto não era apenas um ninja, era o símbolo da esperança e da paz que todos buscavam.